Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. Essa semana eu vou trazer um debate que a gente fez sobre um filme muito especial do Gilles Pontecorvo chamado Queimada. Para quem não conhece, Queimada é um filme de 1968 ou 69, se eu não me engano, que é com o Marlon Brando e que fala sobre colonialismo. Ele é um filme especialmente interessante e eu tive o prazer de estar num debate sobre esse filme lá no canal Cinema e Sociedade dos professores Zé Luiz Alcântara Filho e o Rafael Dias, ambos lá da Federal Fluminense. Então colhem aí no vídeo que vai ser bom demais. Antes da gente começar, só quero lembrar que esse é um lindo canal feito a três, né? O trisal do comunismo brasileiro, que sou eu, o menino Rafael Correia, o melhor editor de vídeo do Brasil, twitter.com/Rafa, RAPH4, ou instagram.com/fotos do Rafa, com PH. Procure o Rafa, contrate o Rafa, menino é maravilhoso. E a capa linda, maravilhosa, deliciosa que você viu aí é do menino SolarWaver, instagram.com/SolarWaver, tá aparecendo aí. Lembre-se de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, de ligar o sininho, yara. Vocês já sabem o que fazer. Então é isso, queridos. Um beijo no coração de vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Episódio do canal Cinema e Sociedade. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o João Carvalho, e mais o Rafael, né, companheiro aqui do canal, e a gente vai debater um pouco sobre imperialismo, colonialismo, as lutas anti-imperialistas, as lutas de libertação nacional, né, especialmente no Caribe, né, pegando um apanhado histórico, né, a gente está aqui contando com o João, que é um especialista e um estudioso no tema, mas também tratar sobre elementos contemporâneos, a partir, né, fomentado a partir do filme Queimada, ou Burn, né, um filme de Gilles Pontecorvo, um filme de 1969. Bom, é isso, eu não vou começar a falar do filme aqui antes de apresentá-los formalmente, né? Primeiro, o Rafael, peço que o Rafael se apresente. Então, meu nome é Rafael Dias, eu sou professor da UF, de Volta Redonda, colega do Zé Luiz, e a gente montou, por amor ao cinema, a gente montou esse canal, Cinema e Sociedade, para fazer uma discussão interdisciplinar, pensando as relações do cinema com a filosofia, com a história, também com a psicologia, que é mais a minha área, mas numa pegada mais abrangente. E então é também uma alegria estar aqui com o João Carvalho, sou ouvinte do Revolution, então a voz do João é familiar para mim, né? E junto com o Zami, enfim, é uma alegria contar com a presença do João Carvalho aqui, e vamos fazer um debate hoje sobre esse filme do Pontecorvo, que é o Queimada. Bem interessante. Beleza. E, então, como diz o Zamiliano no Revolution, né, à nossa esquerda, né, está João Carvalho, ele que é especialista em história antiga, antiguíssima, medieval, contemporânea, super contemporânea, né, possui, né, chanceler do Itamaraty, e não sei como consegue horas e tempo para tocar mais 2 ou 3 podcasts e um canal no YouTube, né, João? Revolution, Decréptos, o Decréptos no futebol, não sei se está rolando ainda, e o canal, né, do João Carvalho. Qual é o slogan do canal? Bom,
O Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores Venceremos. Então, gente, o Zé falou aí, o segredo da minha polimateia é a minha mediocridade, né? É uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Eu sou especialista em tudo porque eu não sou especialista em porra nenhuma, né? O Zé é muito bondoso comigo sempre. Camarada muito gentil, prazer incomensurável estar aqui com vocês, estar aqui com o Zé, estar aqui com o professor Rafael Dias também. Acho muito legal essa pegada interdisciplinar, né? A gente tem o economista, o psicólogo, o historiador, todo mundo junto aqui para dar uma visão mais profunda, né, e mais abrangente sobre o tema, que eu tenho certeza que vai ser muito complementar, né? E especialmente eu estou feliz de estar aqui neste filme, porque minha cachorra tá o que foi? Não, é vento. Agora vai ter que mostrar. Ela é muito medrosa. Agora vai ter que mostrar. Tem que saber de onde saiu esse som. Essa besta aqui, essa fera que está latindo para uma vasilha de biscoito do lixo reciclável que caiu. Porque ela foi resgatada da rua e ela morre de medo de absolutamente qualquer coisa por causa da vida pregressa de traumas dela. Né? Não vai ser o caso do Rafael, mas eu vou ter que arranjar um psicólogo canino para ela tentar lidar melhor com essa primeira infância muito traumática que ela teve. E a verdade é que, assim, eu sou muito, muito fã do Pontecorvo. Então, assim, fiquei muito feliz de ser convidado num filme dele. E esse filme em especial, eu acho que é um filme muito bacana para a gente discutir, porque ele é um filme que é ambientado num passado mais distante, como se ele estivesse falando simplesmente da primeira leva revolucionária que a gente tem na América Latina, mas a partir de alguns elementos do filme a gente nota claramente que ele também tem um diálogo constante, não só com o futuro que viria depois, mas com a época na qual ele se insere, né? Esse filme é um filme do final da década de 60, que é um momento de lutas muito intestinas acontecendo, principalmente no Caribe, ainda mais no Caribe de língua espanhola, né? E o filme ele brinca com isso a todo tempo, a partir de vários elementos que a gente vai ir colocando aí durante a conversa. Então, prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra aos camaradas para a gente poder começar. Legal, João. Então, só para começar, vou falar um pouquinho aqui da filmografia. Não vou falar de tudo, obviamente, mas falar um pouquinho de alguns trabalhos especiais do Gilo e um pouquinho do filme, para a gente começar. Bom, o Gilo Pontecorvo, ele nasceu em 1919 e ele morreu em 2006, e eu não sabia que ele tem trabalhos, assim, foi extremamente produtivo, tem trabalhos até 2003, né? Ele tem um filme de 2001, que se chama Um Outro Mundo é Possível, já na onda do Fórum Social Mundial, né? Imagino que seja propulsionado por isso também, e um filme que se chama Florença, Nosso Amanhã, né? De 2003, então até o final da vida ele produziu muito, né? Vou destacar alguns filmes, ele tem um filme, ele sempre teve essa pegada, né, social, ele tem uma, digamos que ele seja um cineasta da classe trabalhadora, né, os filmes dele são muito marcados pela questão social. Ele tem um filme de 1961 que chama Capô, né, em que fala da questão, né, do extermínio aos judeus. Esse filme foi criticado, né, gostaria de colocar isso, que me parece ser uma questão de fundo interessante. Ele foi criticado pelos cineastas franceses, em especial os adeptos da Nouvelle Vague, e ele deu uma resposta quase que, né, na sequência ali, em que ele falou, tá bom, vocês estão me criticando pela estética, pela forma marcada, especialmente por uma cena bastante chocante que tem nesse filme, né, Capô, e aí os franceses começaram a criticá-lo, e na sequência, o filme que vem em sequência é o Batalha de Argel, em que ele critica exatamente, né, ele retrata o imperialismo francês
atuando na Argélia, né? Então, um filme de 1966. Esperamos fazer um debate aqui, né? Não o convidei, mas que o Johnny saiba, né? Que faremos um convite para que ele participe desse debate. Ele tem esse filme Burn, né? O Queimada de 1969. Depois ele tem um outro filme em 79 que se chama Ogro, em que trata sobre a questão da Guerra Espanhola, salvo engano, e da ditadura de Franco. Enfim, e diversos outros filmes. E eu queria destacar uma questão... É curioso, Zé, que em 92 tem um documentário que ele volta a Argel, né? Sim. Tem um documentário de 92 e eu não assisti esse documentário. Eu, pesquisando para a conversa de hoje, eu me deparei com esse documentário que deve ser fabuloso, porque o filme é obra-prima, né? A Batalha de Argel é uma obra-prima do cinema político e é impressionante o que ele faz, porque ele pega os protagonistas da Revolução da Argélia e eles passam a atuar no filme. Então isso é um prodígio, assim. E tem várias indicações ao Oscar, premiações e coisa e tal, coisa que esse filme não foi premiado, né? Enfim. E até pela questão do que eu falei, né, no final, né, dos filmes de final de vida dele, né, um Outro Mundo é Possível e o Florença Nosso Amanhã, uma coisa que fica marcada em todos os filmes que eu assisti do Gilo é que, por mais que ele retrate a realidade, né, digamos, não com o otimismo da vontade, mas com o pessimismo da razão, de forma dura, muito direta, todos os filmes dele terminam com uma mensagem de uma possibilidade otimista de futuro, né, com um olhar, né, de possibilidade, de devir emancipatório e humano, né? Então, gostaria de deixar essa marca aqui, né? E um último destaque que eu falaria desse filme, que, na verdade, dois, né? Para passar o contexto, né? Ele vai fazer uma metáfora ali sobre as revoluções, né? no Caribe. Em alguns momentos ele brinca, né, com a questão da língua, né? A gente não sabe exatamente se está falando de uma colonização espanhola ou portuguesa. Ele cita diretamente que são os portugueses que estão lá, mas o personagem principal é o José Dolores, né? Não é o José das Dores, né? Enfim, então algumas pessoas chegam a dizer que talvez fosse por conta da ditadura do Franco que ele citou Portugal, mas não, Portugal também estava diante de uma ditadura, né? A ditadura de Salazar, só vai ter a Revolução dos Cravos em 74, então imagino que seja uma provocação ali para falar, olha, são colonizações e eu estou querendo colocar todos dentro desse âmbito dos imperialistas, né? Enfim, nós vamos falar mais disso, mas eu tenho uma teoria que vai além, que eu não sei se vocês puseram reparo, que para além disso, a região aonde começa a revolta é Sierra Madre. Sierra Madre é uma cordilheira do México. Então, assim, eu acho que quando ele coloca o britânico, porque o britânico era, de fato, o capitalista daquele momento de transição do século XVIII para XIX, onde as elites crioujas vão fazer, né, principalmente na América Espanhola, a grande maioria das suas independências, e o capital britânico vai ser muito importante, o capital estadunidense ele vai ser importante, né, na conquista não das independências, mas sim dessa neocolonialização em cima da elite crioula, principalmente a partir do último quartel do século XIX, mas com força mesmo depois do primeiro período da Primeira Guerra, né? Só que quando ele coloca a Sierra Madre
como o lugar aonde o britânico vai buscar uma revolta, né, você está quase que falando de uma relação do imperialismo estadunidense sobre o que é o neocolonialismo que a gente tem na América Latina como um todo. Então, assim, por isso que para mim toda hora fica tão claro essa ida e volta do presente com o passado, que ele é um filme que se passa num século, mas ele fala muito do outro, sabe? E mesmo assim, quando eles vão falar, né, por exemplo, quando eles vão falar de homens como José Dolores, eles falam homens como José Dolores e Toussaint Louverture, né? Ou seja, quando você coloca o Toussaint Louverture ali na mesma barca, é quase como se você estivesse falando que temporalmente eu estou falando de 1800 e pouco, né, virada de 1700 para 1800. Inclusive, quando você volta na Inglaterra, que você tem o tempo passando na bolsa, você vai saber que você está lá mais ou menos, né, no final do segundo quartel do século XIX, 1830, 1840. Mas ainda assim, quando você usa imagens como a Sierra Madre, né, que foi um local importante para a Revolução Mexicana, por exemplo, quando você usa, né, esse tipo de coisa, eu acho também, e um nome em espanhol, né, eu acho que ele está mostrando aí as permanências dessa longue durée, né, assim, dessa longa duração que ele está colocando. E antes da gente entrar no filme, eu vou só me permitir, porque eu sou muito fã do Dilo, tem um documentário do Dilo que ele é espetacular, que é o L'Addio a Enrico Berlinguer, que é a deusa Enrico Berlinguer, que foi um diretor histórico do PCI, né, do Partido Comunista Italiano, principalmente depois do Togliatti, que ele tinha filmado o último comício e depois o Berlinguer morre pouco tempo depois, ele filma o funeral. E é um documentário que passa exatamente construído nas imagens do último comício e do funeral. E é um documentário muito bonito, assim, sabe? Por mais que eu ache o eurocomunismo como um todo um grande erro de leitura e um certo problema, uma certa deriva reformista à direita, o documentário é espetacular. Então, assim, para quem tiver interesse em ver, né, porque o cinema do Dilo é sempre um cinema muito combativo, né? O Jones vai ter a oportunidade de falar quando ele estiver falando da Batalha de Argel. A Batalha de Argel é um filme que qualquer ser humano na Terra deveria ser obrigado a ver, porque você se torna um ser humano melhor desde que você saiba que aquilo aconteceu, né? Ele tem essa profundidade, assim, e ele passa muito mais do que simplesmente a Batalha de Argel, o que foi a FLN, o que foi o imperialismo, o colonialismo francês, porque ele vai falar, na verdade, de muito mais, como todos os filmes do Gilo acabam falando, ele foca num assunto para falar politicamente de muito mais coisa. Agora, a Batalha de Argel, ele tinha um problema político que o Queimada não vai ter, né? Porque quando ele está filmando a Batalha de Argel, ele está filmando num momento especial da Argélia, que é um momento político muito difícil da Argélia, que você está tendo brigas intestinas entre quem voltou do exterior depois do longo período de exílio e aqueles que estavam ali com o Boumediene subindo também. Então é muito irônico que alguns dos grandes nomes da FLN, alguns dos grandes heróis nacionais da Argélia sequer podiam ser citados no filme ali naquele momento, por causa de uma treta interna que estava acontecendo ali na Argélia. No Queimada, não. Né? O Queimada, exatamente por ele ter esse pseudo-distanciamento histórico, ele pode muito bem ir e voltar. E uma coisa que eu achei que foi completamente genial da parte do Gilo foi que ao colocar esse país artificialmente, né? Porque a partir do momento que ele criou um país, ele pode colocar o país historicamente aonde ele quer e seguir aquele movimento. O que ele fez? Quando ele coloca esse país nessa transição já da década de 30 para 40 dentro da Inglaterra, é uma transição muito importante para a gente pensar também na história inglesa, porque vai ser a transição onde conservadores e liberais estão numa briga intestina dentro da Inglaterra.
né? Então é uma mudança também, que é a mudança que vai permitir o imperialismo como a gente conhece, o imperialismo de Lenin, né? Só vai poder surgir este imperialismo leninista que a gente pensa, né, dessa associação de capitais a partir de principalmente 1870, por causa das mudanças que ocorreram no seio da própria Inglaterra, nas suas classes dirigentes, entre 30 e 40. E você vê que é um momento que é uma tentativa frustrada do Marlon Brando, né, o personagem do Marlon Brando, quando ele dá esse sumiço dele de 10 anos, que ele vai para a Indochina e volta, isso historicamente está muito correto, porque é o momento das primeiras tentativas de tomada da Indochina, que você teve de fato, né, tentativas da Inglaterra e da França concomitante, que a França conseguiu, ou seja, ele teve uma derrota na Indochina. E quando ele volta nesses 10 anos depois, já é 10 anos depois. Esses 10 anos depois é exatamente o tempo do movimento cartista começar a arrefecer e ser aprovada a lei de cereais na Inglaterra. Quando a gente pensa na história, na economia que está envolvida ali por trás, você percebe que aquele capitalismo mercantilista do laissez-faire que é apregoado no primeiro momento do filme, e principalmente quando ele vai falar, né, quando ele está falando com as elites locais, que ele vira para as elites locais e fala, olha, pensa numa prostituta e pensa numa esposa, faça a comparação entre as duas. Em última instância, o que ele está falando é que, para ele, da mesma forma que mulher não tem nenhum valor que não seja o valor sexual, uma vez que a mercadoria prostituta é melhor do que o ser humano mulher, porque é mais lucrativo do ponto mercantil, da mesma forma o trabalhador não tem nenhum valor que não seja o valor da sua produção, né? Tanto que o trabalhador assalariado, em última instância economicamente, seria melhor do que o trabalhador escravo. Ora, esse é um tipo de capitalismo que vai graçar muito na Inglaterra até mais ou menos 1835, 1840. Depois você já vai ter uma mudança aonde os interesses comerciais dos oligopólios que estão se formando, que vão se transformar nos grandes monopólios, já necessitam de uma intervenção diferente. Então, se foi muito importante a pseudo-revolução, a criação de uma guerra de guerrilha, o rompimento do domínio português, e aí a gente pensa no domínio português como aquele domínio bulionista, aquele mercantilismo clássicos do século XVI e XVII, se ele foi muito importante para o liberalismo nesse primeiro momento, o segundo momento da volta, para além da questão do controle social, o controle social é a menor das preocupações da Inglaterra. Para a Inglaterra, se um sujeito enquemado, uma elite que era uma elite portuguesa, espanhola, ou seja, uma elite que já foi vencida historicamente, a Armada Espanhola já foi vencida, Portugal já foi conquistado no Tratado de Methuen, né? Essa elite, tudo que ela fazia era atravancar o desenvolvimento do liberalismo. Mas o próprio desenvolvimento do liberalismo através das grandes companhias vai nos levar à necessidade de um controle estatal, mesmo que indireto, muito maior do que nesse primeiro momento, né? E aí quando ele volta, ele já não volta naquele liberalismo tão clássico, ele já volta na transição para o imperialismo. E nessa transição para o imperialismo, essa situação ali, ela tem que ser uma situação de calmaria, seja qual calmaria for. E aí, se a gente for pensar assim, de uma forma mais artística, né, a gente for pensar na composição do filme, o filme é basicamente uma composição em anel, né? Porque se o filme começa com eles chegando na ilha, a ilha chama Queimada por causa daquela ilhota ali, que ela é branca, porque ali foram queimados os autóctones, os povos originários dessa ilha, e o chão ficou branco porque ali eles foram queimados, tal, tal, tal. Como que o filme termina? O filme termina com uma sequência de queimadas, aonde são queimados os segundos habitantes transplantados para aquela ilha, os escravos, que vão estar fazendo essa revolução. Ou seja, basicamente o que nós temos são dois momentos diferentes, aonde tanto a colonização primeva, portuguesa, espanhola, holandesa na África, não importa. A primeira colonização europeia fez uma coisa, a segunda colonização europeia
fingindo estar preocupada com ideais muito altos. A civilização é isso, eu acredito na civilização, sou um homem civilizado, tal. Faz a exata mesma coisa de uma forma um pouco diferente. E então, aí, assim, e aí vem... Desculpa, eu falei horrores, né? Eu falei assim, vou fazer um comentário rápido e falei 20 minutos, desculpa. E aí vem novamente a frase célebre do Marx, né? Os grandes acontecimentos da história acontecem duas vezes. Primeiro como tragédia e depois como farsa, né? Enfim. Eu me lembrei quando o João fez essa... Foi bom que fez uma síntese ótima do filme. E quando eu reassisti o filme, me lembrou das queimadas também na Amazônia e no Pantanal. Ou seja, o neocolonialismo que se essas queimadas, primeiro da colonização portuguesa, espanhola, né? Porque, do ponto de vista histórico, é incorreto falar de colonização portuguesa nas Antilhas, mas, de alguma maneira, ele está fazendo uma síntese. Eu acho que o Zé falou também que houve um certo pressão, talvez, pelo que se diz do regime franquista, de não tratar da colonização espanhola, e ele talvez fez um arranjo possível falando da colonização portuguesa, mas de alguma maneira é uma síntese do processo de colonização das Américas, né? E quando eu reassisto o filme, então tem essa atualidade que salta aos olhos agora, que são as queimadas nossas, né? De um modelo também neocolonial que o Brasil está se instaurando no Brasil de forma muito avassaladora, e vamos virar um produtor de commodities. O Glauber Rocha falava que o Brasil era uma fazenda de 400 anos, e de fato, agora é uma fazenda de 500 anos, e parece que esse será o destino do Brasil, né? Produzir commodities para o mundo, alimentos. Então, eu queria que você comentasse também essa atualidade do filme, né? Porque a gente está no meio dessas queimadas também. Rafael, foi muito engraçado você ter falado, porque eu tive a exata mesma impressão que você, e eu tinha acabado de reler um artigo do Pericaz, que ele estava falando exatamente sobre questão agrária no Brasil, que é um artigo que saiu na margem esquerda, acho que é 29, ela é do finalzinho do governo Temer ainda. E eu resolvi reler esse artigo há poucos dias atrás, e é impressionante o tanto que ele envelheceu bem para o artigo e mal para nós enquanto humanidade. Sim. Né? Porque, assim, o que o Pericaz está discutindo ali é exatamente como que a gente tem uma desindustrialização do Brasil, uma volta da economia para um setor primário, mas que é uma volta diferente. Né? Quando o Glauber falava da fazenda de 400 anos, o Glauber está literalmente citando o Alberto Passos Guimarães, né? 4 séculos de latifúndio. Né? E aí o Pericaz, quando ele está falando ali, ele já está mostrando que algumas construções econômicas que se dão no modelo atual, elas são distintas do que eram, mas elas seguem a exata mesma lógica. Né? Se no passado você tinha aqueles grandes arrendamentos, como no Burnie você tem, né? Depois da queimada, o cara lá da companhia inglesa vira pro Marlon Brando e fala assim, porra, cara, tu queimou tudo aí, tá? Ele falou, mas em 10 anos os campos vão estar todos de volta. Lembra que a sua exploração é por 99 anos renováveis. Uma exploração de 99 anos renováveis significa, e aí, nesse ponto, eu acho que o Gilo vai quase que no Conrad, ele vai quase que no Heart of Darkness ali. Porque o personagem do Marlon Brando, ele é uma engrenagem do sistema, e ele já perdeu a sua humanidade para o sistema, e ele só consegue se enxergar como uma engrenagem de um sistema muito maior do que ele. Quando ele está falando que, olha, a sua concessão é de 99 anos, você não conversa com um outro humano
velho, adulto, falando, você tem uma concessão de 99 anos. Sim. Ali você tem duas instituições conversando entre si. Sim. Quando você vem para o Brasil de hoje e você pensa naquela frase de a sua concessão durará 99 anos renováveis, e aí você pensa no modelo do que são as queimadas hoje, do que foi o ataque aos Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, do que é a expansão de fronteira agrícola no Pará, em Roraima, da luta que a LCP está combatendo agora no norte do país, e é exatamente isso. Se você tinha num modelo colonial a ideia do latifúndio, hoje em dia você não precisa necessariamente comprar o latifúndio. Se você arrenda terras o bastante de grileiros, de poceiros, de uma burguesia parasitária da terra, e com essas terras arrendadas num preço muito mais baixo, você explora essa terra até tirar tudo dela e depois você não compra, porque ela vai perder o valor. Então, assim, quando você faz essas queimadas, a verdade é que queimou, não vai nascer de novo, não vai a ilhéia, o bioma, ele não vai conseguir se recuperar com essa velocidade. Ora, o que vai se dizer daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 6 meses? Não, já queimou essa merda toda aí, planta soja. Não, já queimou essa merda toda aí que era reserva, agora acaba virando terra devoluta, não tem ninguém aí. Ah, não, tem um parecer que antes o que era para ser decidido pelo STF vai ser decidido pela AGU, vamos voltar para a primeira instância, a questão das posses indígenas, e enquanto isso, vamos passando essa terra adiante. Passa a boiada. Ou seja, passa a boiada. E com isso, você tem concessões de 99 anos sendo resumidas e recontinuadas. Né? Então, assim, o filme, infelizmente, ele é extremamente atual hoje, e ele não é atual hoje só para nós no Brasil. Né? Se for pensar toda a Antilha, todo o Caribe, toda a América do Sul, esse filme é tão atual, se a gente estivesse vendo esse filme na Colômbia, como se a gente estivesse vendo esse filme em Tegucigalpa. Né? A gente pode falar hoje de grandes companhias que são transnacionais, que se fingem de companhias locais, cujo capital normalmente é forâneo, você tem assim 20% numa holding que tem uma sede numa salinha no Ibirapuera, e na verdade esse dinheiro inteiro vem do Exim Bank e do Banco de Financiamento da Finlândia. Sabe? E quem está atrás disso, ou vai ser a Bayer, ou vai ser a Monsanto, ou vai ser a Cargill. Você tem 5, 6, 7, 8 grandes empresas que no setor de exploração agropecuária estão atrás disso. E isso acontece no Brasil, isso acontece na América do Sul, isso acontece na América Latina. Isso só não acontece em Cuba, isso só não acontece na Venezuela, isso só não estava acontecendo com a mesma força na Bolívia, agora vai voltar a acontecer. E isso vem acontecendo desde Toussaint Louverture. Por isso que eu acho que o nome de Toussaint passa muito en passant, mas ele é muito importante. Porque o José, na verdade, ele é todos esses homens, ele é principalmente esses homens do povo. Sim. Ele é principalmente essas revoltas populares. A elite criolha, eles mostram muito bem o que eles são. Eles são covardes que sequer têm a coragem de assassinar alguém para levar. A mão da Inglaterra tem que pegar a mãozinha da elite, apontar e ajudar a atirar. Ou seja, a condução inteira é estrangeira. Quem tem de fato a ideia, depois que uma vez que é transplantada a ideia, essa ideia corre, e isso vai e volta no filme. Porque lá depois, quando ele está tendo a discussão com o cara da companhia inglesa de exploração do açúcar, ele fala assim, olha, se você mandar isso de volta para a Inglaterra agora, você sabe que as ideias, elas correm, o barco. Se isso atravessar as Caraíbas, se isso atravessar as Antilhas, nós vamos ter vários Josés nascendo em vários locais.
Só que o José só nasce porque ele, inglês, veio e atravessou a ideia. Né? E, inclusive, quando ele conversa com você, ele fala: eu não virei para você e te falei que você ia fazer uma revolução, porque aquilo ali naquele momento ainda era impossível. Eu te falei que você ia assaltar um banco, porque isso você ia conseguir compreender. Depois que ele assaltou o banco, ele mesmo chamou os portugueses que à época estavam lá, num número que ele sabia que era menores, e ele mesmo forneceu os rifles e ensinou como operá-los. Ou seja, ele construiu aquela revolução ali de fora para dentro a partir do momento que ele traz a sua lógica de exploração de fora para dentro. O que ele está mostrando ali é que a ruptura da lógica constrói a sua própria contradição. Que é exatamente essa transição de uma lógica mercantil ainda muito dependente de uma exploração feudal, porque por mais que a gente pense no mercantilismo como ele é aplicado na Europa, é muito diferente do que como ele é aplicado na colônia. Na colônia vem o auge da exploração e o que há de mais antigo na forma. Isso é verdade em qualquer lugar da América Latina. Se você for ler o que escreveram os rebeldes Tupamaro ou o que escreveu Mariátegui, você vai ver que mudando o lugar vai ser escrita a mesma coisa. Se você ler no século XX a decisões de Sandino de por que ele não aceitou negociar com os Estados Unidos, você vai ver a mesma coisa 40, 50 anos depois em outro lugar no centro. Se você pega Toussaint Louverture e você tenta entender por que Toussaint Louverture se tornou Toussaint Louverture e quais são os limites de Toussaint Louverture, por ter se tornado Toussaint Louverture, você também vê isso. Os limites de Toussaint eram os mesmos limites de Robespierre. Toussaint não consegue ir além do que a França conseguiu ir além. Ô, João, para os ouvintes que não conhecem, falem para eles quem é Toussaint. Toussaint é um dos principais líderes, não é o único líder, mas ele entra na história como, né, o grande líder. É mais ou menos uma coisa meio à la Inquisição Mineira, né, onde todo mundo sabe o nome do Tiradentes, mas não era só Tiradentes sozinho correndo na madrugada, né, e da Revolução Haitiana. O que foi a Revolução Haitiana? A Revolução Haitiana foi a primeira revolução conduzida de baixo para cima nas Américas. Foi a primeira revolução conduzida pelos negros, nem todos escravos. Hoje em dia a historiografia já nos mostra que, para além daqueles que eram escravos, você já tinha alguns dentro dos seus líderes que eram libertos, e que vai ser a revolução que pela primeira vez vai acabar com a escravidão. Inclusive, a escravidão termina primeiro no território haitiano do que ela termina em França. Lembrando que ela é quase que concomitante com o período da Revolução Francesa. As ideias estavam circulando, você tem um grande comércio, né, triangular ali em todo o Atlântico. Essas ideias circulam o Atlântico e ao permear na colônia elas vão chegar até esses membros, né, de uma elite, muitos deles já libertos, que vão ter acesso a essas ideias e que neles vão ter sido construída uma ideia de França ideal, que era uma França que não existia, mas que existia na cabeça deles. Inclusive, é muito irônico pensar que é essa própria França que só existia na cabeça desses líderes que não permitem que esses líderes vão além da própria França real. Quando eles acabam por capitular, no sentido de aceitar negociar com a França, e ao aceitar negociar é o começo do fim da Revolução Haitiana, eles capitulam exatamente porque eles acreditam que eles estão negociando com a França que eles conhecem pelos livros e panfletos, e não com a França que de fato é. E isso é profundamente triste e irônico da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, ela tem um desdobramento que é muito importante a gente entender e que muitas vezes a gente esquece dele, é que sem a Revolução Haitiana não haveria a política estadunidense de considerar a América Latina todo seu quintal. Porque uma vez declarada, deflagrada a Revolução Haitiana, começam a pulular no sul dos Estados Unidos inteiro revoltas de escravos contra o que é uma Herrenvolk Democracy.
O termo não é cunhado por mim, o termo é cunhado pela historiografia norte-americana, Herrenvolk, povo escolhido, democracy, democracia do povo escolhido. Por que se chama democracia estadunidense de uma democracia do povo escolhido? Porque desde o momento do seu nascedouro, a democracia estadunidense foi erigida para os brancos, vírgula, para os brancos ricos, vírgula, mantendo-se nela a sua escravidão, a exploração das suas minorias e tudo mais que acompanha ela até o presente dia de hoje. Tanto que um francês muito famoso da época, Alexis de Tocqueville, consegue passear pelos Estados Unidos inteiro, escrever um livro sobre um libelo de defesa daquela linda democracia onde não aparece nenhum escravo, nenhum negro em lugar nenhum do livro inteiro. Porque estes eram cidadãos de segunda classe. Nem segunda, né? Talvez terceira, quarta, quinta classe. Lembrando que dos 6 primeiros presidentes norte-americanos, 5 eram possuidores de escravos e o 6º tinha ações na companhia que vendia os escravos. Esta é a democracia dos Estados Unidos, né? E quando a Revolução Haitiana... Lembrando, o que é o Haiti? Para quem não sabe o que é o Haiti, a ilha de Hispaniola, né, que vai ser colonizada e vai dar origem a 2 nações, né? O Haiti e a República Dominicana. Né, ela é uma ilha pequena, cuja população autóctone, cujos povos originários dessa ilha, assim como Cuba, foram brutalmente dizimados em sua esmagadora maioria. Também, assim como Cuba, foi necessário o transplante forçado de populações, mormente africanas. O caso de Cuba é mais sui generis, porque no século XIX você tem muitos cules que vêm da Ásia para Cuba, então você tem uma permeação muito grande de pessoas de origem asiática em Cuba, vietnamita, laosiana, chinesa, mas principalmente chinesa. Você vai lá em Havana, tem o Barrio Chino, né? Barrio Chino. É muito grande e emblemático, né? O que você não tem em Cuba são as populações autóctones, né? Quem tiver interesse de ler um pouco sobre isso, eu recomendo um livro que é bem clássico, que é o Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, que é um livro de 1940, escrito pelo Fernando Ortiz, que ele vai falar exatamente desse conceito de transculturação que ele vai desenvolver para entender a realidade cubana, que é um conceito que nasce principalmente a partir dessa ideia de que os povos originários são completamente dizimados, você tem o transplante de várias populações para um lugar, e a partir do momento que você tem várias populações num local que nenhuma é daquele local, a forma como aquelas culturas se miscuem vai ser ligeiramente diferente. É um livro fascinante. Voltando para o exemplo de Hispaniola, o Haiti, ele era um país que tinha uma população basicamente de 90, 92, 95% de escravos, era uma colônia com muito poucos transplantados franceses naquela colônia, e ele vai ser a primeira revolução literalmente, entre aspas, autóctone, uma revolução dos escravos. Essa revolução vai ser vitoriosa num primeiro momento, né, vai conseguir a alforria, a liberdade de todos os escravos. Porém, ao negociar com a própria França, a revolta vai ser dizimada, o Haiti vai ser voltado à Idade da Pedra, algo muito similar com o que o Brasil fez com o Paraguai em nome da Inglaterra, foi o que aconteceu com o Haiti. Você vai ter um massacre da população adulta do Haiti, que vai levar o Haiti a ter problemas de desenvolvimento durante muito tempo, e hoje em dia o Haiti é a nação mais pobre das Américas, uma das nações mais pobres do mundo. E ainda assim o que você vai ter é a cooptação de certas elites locais que se encastelam no poder e ficam assim até hoje, né? Então, assim, é uma coisa muito triste pensar o que foi o Haiti, se você for pensar, né, que é o primeiro lugar que você tem uma revolta que consegue, de fato, né, mudar, e o que termina sendo o Haiti hoje, né? Mas a verdade é que, para além disso, o Haiti ele foi um estopim para mostrar, não só na Europa, mas também para a potência que estava aqui nascente, os Estados Unidos da América, o que pode acontecer de fato.
Tanto que durante esse after da revolta do Haiti, nas discussões americanas da época, políticas, principalmente do sul escravagista, tinha muita gente considerando a possibilidade de juntar todos os negros e devolvê-los para a África antes de eles nos matarem todos. Isso atravessa a leitura norte-americana. Esse medo também estava aqui no Brasil, né? Porque na revolta dos malês, em Salvador, eu sou de Salvador, então isso fica marcado um pouco na história da cidade, mas a revolta dos malês em 1835 e eram negros alçás, eram negros islâmicos que sabiam ler e falavam árabe, enfim, e eram instruídos, e uma elite local analfabeta. Então, a revolta dos malês foi produzir um medo muito grande na elite local, mas também no Rio de Janeiro. A capital já era no Rio, e esse medo se reatualiza, né? Porque a ideia do mordecer no Rio é um pouco essa, a ideia de uma revolta popular que não tem controle, né? Então, por isso, esse medo permanece até hoje. E a revolta dos malês ainda sofreu um profundo epistemicídio. A revolta dos malês foi apagada da nossa historiografia durante séculos. Não interessava de forma nenhuma. Por exemplo, durante a República, você pega os primeiros períodos da República, simplesmente não se fala de certas revoltas. Até hoje, várias revoltas populares são brutalmente apagadas ou são diminuídas no que elas foram, modificadas do que elas foram, exatamente porque não interessa. Né? Se você for pensar assim, não tem. Sim. O João José Reis foi um historiador, professor da UFBA, né? E ele tem uma pesquisa muito voltada para esse período do século XIX, e é um historiador que fala disso, né, da revolta dos malês, e esse contexto que eu acho que é um contexto como no filme, porque ele tá comentando o passado, o século XIX, ao mesmo tempo que ele fala o imperialismo inglês e o imperialismo americano. O tempo inteiro ele está fazendo essa analogia e esse paralelo entre o imperialismo do século XIX, né, e o imperialismo atual. Um filme que é feito em 69, que eu acho que isso é interessante também, porque é um período de guerras anticoloniais, de disputas. Teve a Tricontinental, é um momento de efervescência política na América Latina, e é curioso também ele ir para a Indochina, né? Porque a Indochina e o Vietnã, eu vejo muito ali no filme aquele queimar tudo, né? Como se fez no Vietnã. Se jogou mais bomba no Vietnã do que em toda a Segunda Guerra. É impressionante o que o imperialismo americano fez. Primeiro o colonialismo francês, depois o imperialismo americano. Então eu vejo esses paralelos o tempo inteiro. E isso que é curioso e o que torna o filme mais complexo, porque ele comenta o imperialismo inglês ao mesmo tempo que ele está falando do imperialismo americano. O William Walker é um personagem histórico, de fato. Então, é um tipo de um aventureiro americano que circulou pela América Central. Vendo o filme, eu fui pesquisar esse personagem. É super curioso, porque ele pega um típico aventureiro americano, um típico pirata que se meteu na política da América Central, virou presidente da Nicarágua, numas eleições compradas, enfim. E eu vejo também um pouco essa relação entre passado e presente que o Chico Buarque fez em Calabar. Porque ele pega essa figura histórica do Calabar, falado como elogio, né, uma figura da invasão holandesa e a disputa com Portugal,
mas na verdade ele está, por causa da censura, ele está falando do presente, porque quem lutava contra a ditadura era taxado de traidor da pátria. Então, pegar essa figura que foi considerada traidor e trazer para pensar o presente, ele fala do presente, não só do passado, né? Eu queria que você comentasse um pouco o modo como ele vai pontuando isso. Eu posso emendar, que aí já junta as duas coisas. Um pouco do que o João falou em relação ao Haiti, e aí aproveitar para trazer esse link com o filme, né? O Haiti ali, de cara no filme, assim, a aproximação que a gente faz, né, mais explícita, né, e tem outras, como a gente já comentou aqui, mas aí tem uma virada ali histórica, né, uma virada, uma sacada teórica, vamos dizer, que dá uma virada no filme, diferentemente dos acontecimentos do Haiti, que no primeiro momento, né, no filme, o Walker, ele vem para ajudar a fazer a primeira revolução, né, anticolonialista, instauração da República, e num segundo momento ele vem para inibir o ascenso de uma revolução, digamos, proletária ali, ou dos povos, né, trabalhadores, escravizados que estavam ali contra, né, essa república. E aí, a história, a forma que é colocada, é proposto exatamente o mesmo do que acontece no Haiti, né? É proposto, não, vamos negociar e vamos reestabelecer a república. E tem uma fala muito interessante do Walker, que diz, eu acho, precisamos ver o que o José Dolores vai querer, porque eu imagino que ele não vai aceitar, né? E ele fala, num período de transformação histórica, em 10 anos acontece coisas que acontecem geralmente em um século inteiro. E ali o Gilo tem essa sacada de falar, olha, todas as vezes que as classes trabalhadoras se organizaram junto com as burguesias, né, sejam elas locais, burguesias nacionais, a história nos mostrou que, né, existe alguém que fica com a função do chute e o outro que fica com, né, a bunda, né? E aí ele dá essa dimensão, fala assim, olha, o José Dolores ele já tem uma dimensão de classe satisfatória a ponto de dizer, não queremos a civilização, porque a civilização é branca, somos povos incivilizados, insubordinados, né? Então, vamos lutar por uma revolução, né? E aí traz essa questão que o Rafa falou também, de os caras tentando, até o final do filme, transformá-lo num traidor. Né? A história dá conta de não transformá-lo em mártir, né? Ou num revolucionário, e sim em um traidor, uma pessoa que, né, traiu o seu povo, sua nação. Então, enfim, junta tudo isso e bora. Então, vou falar um pouco de tudo. Primeiro, uma coisa que é muito interessante. Tem um período que a gente quase que apaga da memória no filme, que é o período que ele depõe as armas por vontade própria. Né? Quando você tem aquele primeiro interstício revolucionário, que você tem a revolução acontecendo no campo, né? Uma revolução proletária camponesa, campesina, do campesinato ali acontecendo, ao mesmo tempo que na cidade você teria uma revolução burguesa e você vai ter a tentativa de construção de um governo constitucional. Naquele momento ali, o José e o seu exército depõem suas armas. Né? Depois de um longo período de tentativa de negociação, ele vê que aquilo não vai chegar a lugar nenhum e que se ele se comprometer com aquilo de qualquer forma, ele vai acabar com a revolução. Então ele fala assim, não, eu vou depor as armas, nós vamos voltar a trabalhar, vamos deixar você branco, constrói a sua civilização branca. Só que dura literalmente 2 anos. Quando tá falando na Bolsa de Londres, é que você fica sabendo o que aconteceu em Queimado.
E ele fala assim, vou fazer aqui tal, no ano de 1835 aconteceu tal coisa, em 1837 você já tem a primeira revolta. E logo quando volta, tem um diálogo muito interessante, onde ele vai falar assim, olha, vocês têm a cana, mas nós temos o facão, o machete que corta a cana. E é exatamente com o machete que ele vai, né, cortar a cana, né, matar o sujeito e começar novamente uma revolução. E novamente ele começa da mesma forma que ele começou no primeiro, indo para o campo, onde ele tem o apoio das aldeias. E aí você vê como que ele está falando não do século XVIII nem do século XIX, ele está falando das revoluções anticoloniais do século XX. O inglês, quando ele fala nós temos que destruir as aldeias e a base que dá apoio ao guerrilheiro, porque o guerrilheiro não tem nada a perder. Você, general, aí é uma conversa dele com o general, você tem sua carreira a perder, você tem dinheiro a perder, você tem propriedades a perder, o guerrilheiro não. O guerrilheiro não tem nada a perder, a não ser os seus grilhões, ele só não fala com todas as letras, mas é disso que ele está falando. E aí você vai ter esse ataque. Ou seja, o que ensina ao José Dolores que ele não pode negociar de forma nenhuma é ter negociado a primeira vez. Quando ele negocia a primeira vez, ele perde. Nesse sentido, eu já vejo no Pontecorvo uma aproximação, que é uma aproximação muito típica da década de 60. A gente tem que lembrar que esse filme é de 69. Esse filme é do auge da Revolução Cultural. Né? Ou seja, esse é um filme que está acontecendo no auge do Vietnã fazendo sua reconstrução no norte e unificando com o sul, e a Revolução Cultural. Ou seja, esse filme está mostrando o quê? Que quando houve o comando de uma revolução por parte dos setores populares é uma coisa, quando houve a tentativa de cooptação e que se passa o comando para a burguesia, o trem vai para água abaixo. Então ele sabe que ele não pode negociar com aquelas classes. Quais classes? Tanto a burguesia interna quanto a burguesia externa. Ele sabe muito bem que, em última instância, as duas são uma só. Né? E ele aprendeu isso na dura estrada da vida. Pois muito bem, o que você tem então o que a Inglaterra faz? A Inglaterra faz o que os Estados Unidos faziam. A Inglaterra depõe o presidente, entre aspas, constitucional, revolucionário, a elite crioula que tinha libertado aquele povo. Ele é fuzilado, um general local sobe num governo interino e tem uma intervenção de tropas britânicas. Esta segunda parte do filme, a primeira parte do filme é o colonialismo clássico. É falando, de fato, em 1840. Ali o filme está localizado, na minha visão, temporalmente, onde de fato ele está. E aí eu pego a fala do Rafael. A segunda parte do filme, quando William Walker volta, quem volta é os Estados Unidos do século XX. Quando William Walker vai, quem vai é a Grã-Bretanha do século XIX e do século XVIII. Mas quando William Walker vai na Indochina e perde, quem volta é os Estados Unidos do século XX. Esta segunda parte do filme inteira é falando do imperialismo estadunidense por meio das alegorias com o imperialismo britânico, né? E ao mesmo tempo que eles estão falando de Cuba, estão falando estão falando de Portugal, estão falando de Espanha, entre aspas, eles estão falando de França, eles estão falando da Inglaterra, eles estão falando da Alemanha, de todo o neocolonialismo, Itália e todo o neocolonialismo, toda essa segunda fase de colonização que vai morrer com as lutas anticoloniais do século XX. Então, para mim, o filme tem essa cisão temporal que, quando a gente pensa historicamente, ela acaba por ficar bem mais clara. Né, a gente vê essa mudança que dá, e ao mesmo tempo, economicamente, a gente está falando da mudança que se dá também ali no século XIX, no último quartel, com o imperialismo. Porque economicamente muda a figura para essa figura do imperialismo de tipo novo, de tipo leninista, e politicamente a gente tem uma figura intervencionista que é clássica americana. E aí o filme deixa um liame de esperança ali.
quando o José é pego, ele podia muito bem ser morto ali, mas eles não querem ainda fazer o Marte, e eles têm a tentativa ainda de cooptação. Só que o tempo inteiro que o José vai conversando com aquele rapaz, um rapaz que é basicamente o José de 10, 15, 20 anos atrás. É um rapaz negro, jovem, que tem cultura, ou seja, ele estava no exército por quê? Porque ele falava inglês. O inglês, em momento nenhum, fala a língua local, seja ela o português, seja ela o espanhol. Ele conversa no original, né, com a dublagem em italiano, e conversa na dublagem inglesa toda em inglês. Não existe a tentativa de aproximação linguística em momento nenhum. Ou seja, se aquele rapaz está conversando naquele exército com o inglês como ele conversa, é porque ele sabe a língua do colonizador, né? E aqui não importa se é inglês, se é português, ele sabe a língua do colonizador, ele sabe a língua da metrópole. Aqui nós temos essa grande figura da metrópole. O José vai conversando com ele o tempo inteiro e vai incutindo nele as ideias da revolução e vai falando assim, eu posso até morrer, mas a ideia não morre e tal. Ah, mas de que adianta a liberdade disso, tal, tal? Você não tá entendendo agora, mas você vai entender porque você já começou a pensar sobre isso. Ali o que você tá falando é que sempre, enquanto houver a estratificação de classes, haverá a semente da revolução nascendo de novo, e de novo, e de novo. Tanto que o filme acaba com William Walker voltando mais uma vez, sendo recebido com a mesma frase, your luggage, sir, né, sua bagagem, senhor, do José. Ele para ver se é o José, é um outro homem daquela região que o mata. Ele cai no chão morto e acaba o filme. Ou seja, o que o filme está falando? O filme está falando que, em última instância, o imperialismo é vencível. Que ele tem uma semente, ele já plantou a semente da sua própria destruição. E o José é a ideia revolucionária. E o William Walker, de certa forma, morre não na hora que ele é morto. Ele morre na hora que ele não consegue convencer o José de que ele é quem será o garante da sua liberdade. Aquela cena onde ele corta as cordas do José e fala assim, pode ir, tal, não sei o que, você tá livre. Ele não fala nada e fica lá. E na hora que ele tá caminhando pro Caudafalso, ele vira e fala pro inglês, ei, inglês, não sei o que, olha só, eu tô indo pra lá, mas a ideia fica... Ele tal. Fala, você me disse no início, né, lá no início do filme, você me disse que a civilização é branca. A minha pergunta é, até quando? Quando? Isso dá uma dimensão histórica fenomenal. E quando ele se nega aí, e ele fala, não, eu vou morrer, porque eu sei da minha tarefa histórica, me faz lembrar a cena do Che Guevara, quando ele é pego, e o militar, o soldado que está ali na função para matar, ele tem que matar o Che Guevara, e o cara vacila. O Che pega a arma, né, coloca no peito dele e fala assim, pode atirar, eu só sou um homem. Né? E isso, para mim, passa uma consciência de classe num nível, né, digamos que para si. Né? O José Dolores já chegou num nível de clareza da possibilidade histórica da revolução que a vida dele já não é mais decisiva para a condução daquele processo pensado historicamente. Eu acho isso, assim, fenomenal. E na fala, até quando? A pergunta é, até quando? Passa, assim, uma dimensão revolucionária fantástica. Eu achei esse comentário do João muito pertinente dessa transição que o filme faz da ida do William para a Inglaterra, e quando ele já volta como se fosse um agente da CIA no século XX, formado na Escola das Américas, para ensinar anti-guerrilha, porque é isso que ele faz, ele dá uma aula de anti-guerrilha, de, olha, você tem que tirar o apoio, qualquer tipo de apoio, por isso que vocês não conseguem vencer, mesmo com um número ínfimo de homens,
ele não é só os combatentes, né? Ele tem uma rede de apoio que faz com que você não possa destruir aquele grupo insurgente. E também o William fica, e essa questão de como o William é derrotado, né? Porque ele é derrotado também politicamente, quando o José, o José é um personagem conceitual para o Tio Sam, para o Che, para o Amílcar Cabral, enfim, e todos esses revolucionários. E me lembrou também a questão do Fanon. Então, ele entende que ele não pode operar na lógica, ele vai ter que romper com essa lógica colonial, do colonizado. E essa lógica, você vai romper ela com a violência também, uma violência libertadora. E o William, com isso, ele fica desconcertado, porque ele não estava esperando isso. E fica assombrado também com isso, tanto é que quando tem uma criança, ele fala, você queima tudo, mas fica uma formiga. O José Dolores fala, alguma coisa fica. Não dá para matar uma revolução completamente. E o William fica tão assombrado com isso que quando tem uma criança na vila, ele manda o soldado pegar aquela criança. Aquela criança é como se fosse a semente que pode brotar, né, em qualquer lugar. Então, esse é um modo também de fazer a derrota política, não se submeter aos desígnios, não se submeter a uma lógica que aí, acho que o Zé lembra bem, tem esse paralelo com o Che, porque o modo como o Félix Rodrigues, que era um agente da CIA, que foi lá, enfim, o Che foi assassinado pela CIA, junto com o Barrientos, que era o presidente na época da Bolívia, ele tem uma posição de não dialogar com a gente. Então, ele tem essa postura altiva de não vai falar nada e a própria CIA entende isso, né? Mas eu queria que você comentasse também um pouquinho do Fanon, de que maneira o Fanon entra nessa equação, porque o Pontecorvo faz um filme na Argélia, o Fanon passa pela Argélia, né, tem essa experiência, e ele é das Antilhas, enfim, esses dois mundos aí. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê o Fanon nessa equação. Eu vejo principalmente o Fanon do Condenados da Terra, né? A gente tem que pensar, esse filme é de 69, o Condenados é de 64, o Pontecorvo é um cara que a gente sabe que falava francês muito bem, né? Então ele vai ter acesso ao Fanon, ele não vai ter acesso só ao Fanon, ele vai ter acesso ao Memmi também. Então eu acho que tanto o Fanon quanto o Memmi vão ser intelectuais que vão de alguma forma representar, mas principalmente o Fanon. E de fato a ideia de uma violência libertadora é muito presente, e a ideia de que o encontro dessas civilizações ele já ensejou a derrota da civilização dominante, ela é muito presente, né? Porque é igual aquilo que eu tinha dito, o William Walker, que ele é um arquétipo, ele é quase que um arquétipo junguiano ali, né? Ele está representando toda uma civilização. Se num primeiro momento ele controlava, né? E aí você pode pensar até assim, você pensa assim na Ásia e você pensa no que foi, por exemplo, o século da vergonha chinesa e a guerra do ópio. Uma das coisas que o William Walker traz para o José Dolores não é só a arma, ele também traz a bebida. E essa bebida é muito simbólica no filme, porque na primeira fase do filme o José bebe com ele, o José gosta da bebida, ele fala assim, ei José, você tá gostando demais disso, né? E na segunda momento, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é mandar um cantil da sua bebida para o José, que o José devolve com 3 agentes mortos, com o cantil amarrado no peito, escrito eu não bebo mais em inglês. Ou seja, que bebida que é essa? Essa bebida é o capitalismo, essa bebida é a dominação, né?
E ele, exatamente ao romper essa alienação que essa bebida causava, ele consegue romper com essa lógica colonial. Ou seja, em última instância, assim como... E é muito irônico quando você pensa, né, no que é o Condenados da Terra, né, o prefácio do Sartre em relação ao livro do Fanon, e o que o Fanon escreve no próprio livro. E você tem uma sensação que ali, que tipo assim, o Sartre leu, mas ele não entendeu tudo, né? Porque no final das contas, o que o Fanon tá advogando ali no final é que este próprio encontro, né, e isso o Fanon advoga desde muito antes, desde você pega um texto do Fanon como Racismo e Cultura, por exemplo, você já vai ver essa ruptura dessa ideia de a partir do momento que se rompe o imobilismo cultural e se começa o processo revolucionário, já se venceu. Né, nesse humanismo revolucionário do Fanon, a vitória física, material, ela pode ser uma questão de tempo, ela pode acontecer antes, ela pode acontecer depois, mas a partir do momento que você tem, né, essa reunificação do eu igual ao eu, né, porque a primeira grande ruptura colonial vai se dar exatamente nesse eu cingido. Quando a gente pega o Fanon da década de 50 e vai pensar esse Fanon, em comparação com o que era a sua leitura de Freud, o que eram os dois primeiros Lacans que ele vai ter acesso, né? E você vê essa ruptura do eu com eu, que é esse ser cingido colonial. Nisso, Fanon é muito dependente do Balandier nesse momento, né? E aí você pega o Fanon do final da sua vida, né, e do Fanon já do Racismo e Cultura em diante, do Fanon dentro da FLN, do Fanon da carta de rompimento ao ministro francês, você vê que ali já tem uma mudança muito grande que passa por esse aspecto cultural. Aspecto cultural esse que também passa no Amilcar. Amilcar Cabral, quando ele vai escrever em 1966 na Tricontinental, o discurso de Amilcar Cabral na Tricontinental, que é um discurso clássico, né, ele vai falar dessa cultura e ele vai falar da cultura de hoje a partir do passado. O Cabral faz o inverso do Fanon. O Fanon vai mostrar como que a partir da ruptura do imobilismo cultural, a partir do recentramento desse eu, que não é mais cingido, ali já tem uma vitória, o Cabral volta lá atrás no discurso dele e mostra, olha, os povos sem história, na verdade, sempre tiveram história. E ele só se apercebe disso a partir dessa ruptura, que é uma ruptura fanoniana. Então ali você tem um comunicado de todo esse panafricanismo, né, revolucionário, que eu vejo exatamente nisso. A partir do momento que o inglês ensina, entre aspas, o que é possível ao José, ali está plantada uma semente que já é indelével. Ali é o momento de ruptura. E o José não venceu, mas Josés vencerão, né? O inglês é morto no final e o rapaz está plantado a semente da dúvida na cabeça dele, ou seja, a revolução continua. E a revolução continuará. E mesmo quando ele vai caminhando cada falso, que ele fala até quando, né? Essa civilização é sua. Até quando? Né? Porque a partir do momento em que ele percebe que existe uma lógica de ruptura, a ruptura já aconteceu. Né? E é nesse momento que eu acho que o Fanon entra muito forte. E principalmente esse último Fanon, né? do capítulo clássico, do primeiro capítulo clássico do Condenados da Terra, quando ele vai falar da violência, né? Que não é uma violência simplesmente catártica. Não, é uma violência de ruptura da própria violência. É uma violência que nega a violência para transformar aquele mundo em alguma coisa que ele deixou de ser no passado. E só pode acontecer também com essa ruptura do imobilismo cultural e do eu com eu. Né? Lembrando que Fanon era psiquiatra, então o Fanon está sempre, o tempo todo, pensando na clínica do indivíduo e na clínica da sociedade. Eu não tenho como clinicar o indivíduo e devolver ele para a sociedade doente, e eu não tenho como clinicar uma sociedade e colocá-la geopoliticamente no ambiente doente. Então o Fanon está o tempo todo pensando nessas dimensões de escalas entre o micro e o macro nas clínicas, né? E ele adota a revolução como uma clínica revolucionária, né? E o José também, de certa forma, quando ele aceita que a morte dele é a vida do seu povo, ele finalmente está desalienado e liberto.
né? E é uma liberdade que se dá na morte, porque a morte dele ensejará a vida de todos, do seu povo ulteriormente liberto. Então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. Maneiro. Ô, João, tem um momento do filme, eu queria iluminar essa questão, que ele fala, que você fala, né? Se um homem, na verdade, é o menino, né, que é um aprendiz do José, que fala, ó, José said, né? O José diz, né? Se um homem trabalha para os outros, ele continua sendo escravo, mesmo que sendo chamado de assalariado, né? E o José diz, né? Se a gente quiser parar de cortar cana, precisamos começar a cortar cabeças, né? E em um outro momento ele fala, bom, o que vale mais, um escravo ou um trabalhador assalariado, né? Levando em conta que o filme ele é todo permeado pela maiêutica, né? Utiliza dessa técnica, né? Da socrática, de trabalhar a pedagogia por meio das perguntas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, para ver se a gente vai caminhando para um fechamento do debate. Cara, uma coisa que é fascinante do filme, o filme é tão atual que às vezes você tem que lembrar quando que o filme foi feito para você saber o que pode ser influência e o que é vislumbre do futuro. Quando esse menino fala esse discurso do José, lembra muito do Sankara falando sobre as leituras dele de Lenin quando ele estava se formando ainda numa escola marxista. E a escola marxista do Sankara foi a vida e foi o quartel, né? O Thomas Sankara se formou porque ele tinha companheiros do exército que eram marxistas e a partir dele ele começou suas leituras. Tem uma entrevista fascinante do Sankara quando ele já é presidente de Burkina, quando Burkina já não é alta volta, quando Burkina já é Burkina, que ele fala isso é 83. Né? E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caralho, ele pegou do discurso Sankara. Eu falei, não, peraí, é de 69. O né? Sankara então, assim, que pegou dele. O Sankara pegou dele. Mas, assim, a verdade é que, em última instância, essa é uma lição que perpassa todo o marxismo-leninismo. Né? E aí você percebe que a liberdade, ela não está simplesmente na independência formal. Né? Independência formal, a América Latina toda teve. Uma segunda e verdadeira independência, quantos países latino-americanos de fato tiveram? Né? Uma segunda e verdadeira independência, quantos países anticoloniais de fato tiveram? Né? Se a gente for pensar o tempo em que está sendo escrito aquilo, pós-55, pós-Bandung, década de 60, muitas lutas ainda acontecendo, lutas que só iam muitas vezes desaguar em independências formais em 70, em 80. Quantas daquelas independências já não seriam permeadas, como o próprio Gilo mostra nessa rodagem de tempo, que na minha opinião ele faz para falar exatamente do neocolonialismo, né? Que não seriam, de fato, independências, que é uma independência simplesmente formal, né? Então, quando ele fala assim que a gente vai ter que cortar cabeças, não é simplesmente cortar a cabeça daquele cara líder local. A cabeça que tem que ser cortada em última instância é a Inglaterra, é os Estados Unidos, é o sistema que tem que ser mudado. Porque eles só vão ser livres de verdade quando eles forem livres de toda e qualquer exploração. Porque indifere se eles estão sendo explorados formalmente por Portugal, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Espanha. As coisas vão e voltam do mesmo jeito. Você tem quase que uma lógica circular. O filme começa falando, sem nunca dizer, do extermínio dos povos originários, e termina no extermínio da onda revolucionária dos povos transplantados. Ou seja, a queimada, o que queima a ilha, o que destrói, é o próprio sistema que é implantado sobre a ilha.
pensando, né, no continente, no hinterland como o capitalismo e a periferia como essas ilhas que estão em volta, né? Então, assim, ali o que você tem um discurso, na verdade, é da necessidade de uma ruptura revolucionária que corte a cabeça do dragão, que corte as cabeças de Tiamat, né? Assim, você tem que cortar as cabeças todas da Hidra, né? Porque senão vão nascer outras cabecinhas que vão voltar a exercer a sua dominação, né? E aí, lá no final, quando você tem a dúvida já sendo posta na ideia do jovem, é exatamente essa continuidade da guerra, né? A continuidade da guerra revolucionária, do movimento revolucionário. E, inclusive, quando você vê, né, a segunda vez que o William Walker volta, que vai chegar às tropas britânicas, você tem um momento ali que é muito interessante, que você tem 2 níveis na cena. As tropas britânicas estão descendo do navio, estão entrando. No nível mais baixo, você teriam as pessoas que já teriam sido aculturadas por aquele sistema. Você tem toda a elite burguesa que está batendo palma, celebrando não sei o quê. Você tem as prostitutas que estão num canto e os escravos de ganho, aqueles escravos que estão lidando diretamente com essa elite burguesa, e todos eles ou estão celebrando ou estão meio que alienados daquela situação. Num segundo nível em cima das fileiras, ou seja, afastados na periferia, que estão além dos muros da civilização, você tem aqueles trabalhadores, que agora nessa segunda vez já são trabalhadores assalariados, né? Mas você tem o povo, e todos eles olhando com a cara fechada, com a cara de abre teu olho que eu vou te matar. Né? Então, assim, você vê ali, eu acho que o Gilo constrói essa imagem de uma forma muito interessante, porque eles estão atrás da muralha, ou seja, ali é a muralha que cerca a civilização, né? A civilização transplantada, o colonialismo, né? E atrás dessa muralha é que você vê o olhar de uma profunda liberdade, né? E é muito interessante que, por exemplo, o assassinato que se dá do próprio presidente, o interventor português que lá estava antes, ele se dá num dia de reis, numa folia de reis, que é exatamente entre aspas, o momento da inversão. E o Gil ainda faz questão de falar isso. Olha, no dia de reis, mesmo o escravo mais baixo, mais vil, pode fazer o que ele quiser, que é uma mudança, tal. Essa ideia dessa mudança é uma ideia medieval europeia. Essa ideia da festa aonde o servo podia ser rei é uma ideia medieval europeia transplantada. E aquilo está transplantado já com a simbiose das culturas de matriz africana que ali estão. Ou seja, o que eu estou mostrando ali? Eu estou mostrando ali que é exatamente quando essas duas culturas se permeiam que eu já estou criando um germe daquilo que vai ser a transculturação, que vai ser uma terceira cultura. Essa terceira cultura é a cultura revolucionária. Show. Rafa, mais alguma questão? Tem umas coisas curiosas no filme também que eu percebi dessa vez, porque isso, o filme ele é uma babel de línguas, né? Ele fala espanhol, italiano, e tem português também, mas é uma mistura muito forte, e tem alguns momentos que até nesse filme foi feito na Cinecittà, então era uma coprodução Itália-França. Ele filmou em Cartagena, na Colômbia, parece que ele filmou também na Venezuela. O Marlon Brando não aguentava o calor, fugiu 2 vezes do set de filmagens, eles foram buscar o Marlon Brando no aeroporto, enfim. Tem curiosidades. O ator que faz o José Dolores é o Evaristo Márquez, é um colombiano que nunca tinha atuado na vida. Ele era um trabalhador local e o Pontecorvo queria que o Sidney Poitier fizesse esse papel. Eu acho que a presença do Marlon Brando era também para entrar no mercado anglófono, né, de língua inglesa. Eu acho que tem
o filme, ele foi... Naquela época, você não fazia o som com cinema direto, então você dublava. Então tem uma dublagem que é depois da produção. Então tem uma dublagem em italiano e tem uma dublagem toda dos personagens falando inglês, né? E é curioso também que tem uma parte nessa Babel de línguas do som que aparece acarajé. Sim. Eles pegaram, eu acho que eles pegaram em alguma feira, eles gravaram isso não sei aonde, se em Salvador, mas não sei. Mas aparece vozes do Brasil, né? Então eles captaram um som em algum lugar e aparece alguém vendendo acarajé. Me deu uma vontade de comer acarajé, porque eu estou nessa quarentena aqui no Rio e eu sou de Salvador e não posso comer acarajé, então isso foi difícil de escutar, assim, esse acarajé. Quanto à questão da trilha, dos sons, eu queria fazer um destaque em relação à trilha sonora, que é uma trilha, acredito que seja uma trilha original, eu não fui pesquisar isso. A trilha do Ennio Morricone. Isso. Do Ennio Morricone. Fantástica. E a música, que é a música principal ali do filme, ela é muito interessante, ela me tocou assim, de uma forma bizarra, porque ela começa com um órgão que representa, né, vamos dizer, o catolicismo medieval, né, e de alguma forma ali a presença, né, do reino, né, português e espanhol, mistura com um início de um período do rock inglês, que tem aquelas falas na, 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 que parece Mamas and Papas ali, e entram os tambores, com toda a afro-americanilidade, vamos dizer assim. Então é uma música que ela traz os elementos de todo aquele contexto, assim, de uma forma, e com canhões, né? E com sons de guerra, né? Que faz lembrar também a própria crítica do Jimi Hendrix, né? No Woodstock, quanto à guerra do Vietnã e coisa e tal. Então, tudo isso colocado ali na música dá um toque, assim, fenomenal, né? Achei que aquela trilha... E tem a abolição, né? O tema é da abolição. E é o ão, é nasal, né? É bem nasal, ele é bem português. E outra coisa que compõe maravilhosamente bem é quem fez a montagem, né? A gente tem que pensar que isso é um filme de 69, né? A forma como as imagens são contrapostas na abertura do filme, com os símbolos do fogo saindo na queimada, e o que está em primeiro plano e em segundo plano, e como que vai invertendo ao longo da abertura também, é outra coisa, assim, é uma arte em si, sabe? Se eu fosse curador de museu de imagem e som, eu pegava essa abertura para fazer um estudo em cima. Porque ela é fenomenal. Na hora que, toda vez vocês podem pegar a abertura para rever de novo, quem estiver nos ouvindo, dá uma olhada com carinho na abertura, porque à medida que as chamas, as labaredas vão surgindo, vai surgindo aquele negativo, você vê uma imagem diferente no negativo, que normalmente vai fazer essa contraposição dos brancos e dos negros, dos colonizados e dos colonizadores. Então, assim, essa abertura, ela é fenomenal. E na trilha também uma coisa que me parece, assim, e aí, assim, pensando, né, no Ennio Morricone, italiano, em 1969. 1960 é uma década muito forte do rock progressivo na Itália, né, e esse tecladão que vem no começo, assim, da abertura, com esse marcado de tambor, assim, é muito comum em várias bandas do rock progressivo italiano da década de 60, né, Leorme, Goblin, Jácula, Antonius Rex... E entre outros, assim, também, que eu acho que também rola uma influência, assim, mais moderna, assim, do Morricone. E o Morricone é genial, cara, assim, se for pensar, né, as pessoas que estão unidas para fazer aquilo ali é uma coisa muito foda, sabe? É só gente extremamente competente. Imagina, né? Controlar Marlon Brando num set de filmagem. Nossa senhora, cara. Deve ser uma loucura.
Porque, e depois não, e ele o Marlon fez Brando novo, né? O Marlon Brando novo. Porque assim, o Marlon Brando velho na Ilha do Dr. Moreau já fez cineasta passar 20 anos trancado dentro de casa. Aquilo ali era o Marlon Brando novo, puto de calor em algum lugar que ele não queria estar. E ele acha que foi uma das grandes atuações dele. E eu acho isso curioso também, que o filme começa com atuação, eu acho que em alta, e dava para ver que o Evaristo Marx, curiosamente Marx, né, não era um ator profissional, dava para ver. Mas ele vai crescendo, e ao mesmo tempo que ele vai crescendo a atuação, eu achei que o Marlon Brando vai caindo. Isso é curioso, né? O modo como ele também vai... o personagem dele cresce, né? E ele cresce junto na atuação. E eu acho que às vezes o Marlon Brando dá uma rateada, assim, né? Não acho que é uma das grandes atuações dele, não. Não, assim, é aquela coisa, né? A gente não sabe se é tanta genialidade que ele piorou a sua atuação ao longo do tempo para mostrar o decaimento mental do seu personagem e tal, ou se ele simplesmente se emputeceu com o rolê ao longo do tempo. É difícil de falar. Mas assim, conradianamente falando, eu vejo cada vez mais o personagem do Marlon Brando se desumanizando. Ele vai cada vez mais se transformando numa instituição. Sabe? Inclusive, assim, um diálogo do filme que eu acho que isso o Gilo deve ter falado alguma coisa na direção dele, que é quando ele tem um diálogo com um soldado que mostra claramente que era alguém que foi da guerrilha no primeiro momento e que cruzou para o lado de lá, que quando eles matam, né, um dos líderes da guerrilha, um dos antigos, como ele fala, esse é um dos antigos, o fulano também ali é antigo, tal, mas o José não tá aqui. E ele fala assim, pô, mas eu não queria que o José fosse morto aqui, porque enquanto ele tá vivo, eu tenho emprego. Enquanto ele tá vivo e nós dois estamos guerreando de dois lados, eu tenho emprego. Você também não acha isso? E ele fala, não, eu sou pago pelo serviço todo, então para mim não faz a menor diferença de nada. E é exatamente isso, assim, e quando você vai pegar ele a segunda vez, a primeira vez ele chega como Sir, né? Ele chega como o britânico de punhos de seda, muito preocupado com suas vestimentas, e aí na segunda vez não, eles vão procurar ele num clube de cavalheiros, e ele foi expulso do clube porque ele estava bizarro demais. E onde que ele está morando? Ele está morando no pior quarteirão possível da cidade, ele está morando no lugar mais vil da cidade. E aí quando você chega no lugar, nota-se claramente que é um bairro imigrante de Londres, ou seja, vai ser um bairro de maioria irlandesa de Londres, né? Você tem várias crianças chorando e um casal muito branco com a mulher com um crucifixo, ou seja, estamos falando de católicos irlandeses aqui. E ele está num bar brigando pelo prazer da briga. Você vê que o cara degringolou completamente, que a passagem dele na Indochina transformou ele num brigão, num bully. É nesse sentido também que eu vejo muito essa transformação, entre aspas, estadunidense dessa segunda passagem. Porque a primeira vez ele chega como um lorde britânico, a segunda vez ele já chega como encarregado comercial, e ele estava brigando no boteco, e ele foi expulso do clube de cavalheiros, ele é simplesmente um brigão, e ele vira esse personagem quase que conradiano, que ele é simplesmente a engrenagem. Eu sou uma engrenagem de um sistema. Ele literalmente fala, ele usa o termo engrenagem. Então, assim, você tem toda essa transformação dele. Agora, até que ponto essa transformação também foi uma genialidade do Marlon Brando, até que ponto ele ficou puto? Eu vou mais com você. Eu acho que, assim, a gente ouve o bater do casco, né? Antes da gente pensar na zebra e no unicórnio, a gente tem que pensar no jumento e no cavalo. Então, assim, a chance de ter sido menos bem conduzido é muito grande. Mas eu acho que teve uma intervenção do Gilo nesse sentido, de transformar o personagem também, nesse segundo momento, numa coisa mais rústica, menos... E em compensação é exatamente o que você falou. O Evaristo, ele cresce demais.
né? E aí, palmas para o ator, né? Porque assim, o brilho no olhar dele é diferente. O olhar que ele tem quando ele é escravo e o olhar que ele tem quando ele é liberto é muito diferente. E é curioso que o Marlon Brando, depois, em Apocalipse Now, e é uma novela do Conrad, ele é um soldado americano que pira e no coração da selva ele cria uma seita, né? Então, como é que a violência é disruptiva a esse ponto? Mas diga lá, Zé. Não, partindo então para as considerações finais, vamos encerrando, eu vou fazer de antemão as minhas, né? Eu gostaria de fortemente sugerir àqueles que não assistiram que assistam, né? Que é um filme, a experiência, né? Sensitiva, fílmica, eu acho que é muito legal, né? O acúmulo histórico e das inferências históricas e teóricas que se pode fazer, depreender do filme, né, são geniais, né? Eu diria até que para quem é do campo da esquerda, né, e quer estudar guerrilha e revoluções, assistir os filmes do Ponte Corvo, em especial esses dois, né? O Burn, o Queimada, e o Batalha de Argel, que inclusive, eu não tinha falado essa curiosidade, esses filmes eram estudados, talvez ainda sejam, pelo Exército Brasileiro, né? Quiçá por diversos exércitos pelo mundo, né? Como se pensar e conter, né, sublevações, né, da classe trabalhadora e coisa e tal. Né? Então, acho que é um filme genial, deixo, né, como recomendação, e acho que todos devem assistir esses filmes, né, ler a biografia do Che Guevara e a mensagem ao Comitê Central, né, que o podcast do João está lá no livro, né, a Luta de Classes na Alemanha, né? O podcast do João Revolution comentou, né, esse livro. São 3, assim, experiências que toda pessoa de esquerda deve ter antes de se falar qualquer coisa em termos de revolução. Então, esse o meu recado final. Rafael, depois do João? Tá, então, fiquei muito feliz com a presença do João aqui. Eu acho que a gente pôde discutir elementos do filme, trazer relações com a história, com a política, com a Revolução na América Latina, e acho que a gente tem que fazer mais na América Latina, mas também na África e na Ásia. Tem um filme que também me ocorreu do Visconti, que é O Gato Pardo, né? Que nesse filme ele fala, baseado num romance do Lampedusa, ele fala: é preciso que algo mude para que nada mude, né? Tudo permaneça. Então tem esse elemento também que aparece de um cineasta italiano falando já de outro contexto, mas de como há um processo de contra-revolução, né? Como há uma tentativa das elites, e as elites locais, as elites, no caso do filme, latino-americanas, de promover algumas mudanças e controlar. Mas o processo revolucionário pode ser disruptivo, né? Espero que seja. De alguma maneira, produzir um novo mundo, produzir novas relações sociais, né? E eu acho que no momento que a gente está, um momento tão agônico, tão difícil,
Eu acho que esse filme do Ponte Corvo apresenta a revolução como algo que pode romper. Então, para a gente não ficar tão pessimista assim, o momento é muito difícil. E faço vou fazer uma indicação, que é esse livro, né, da Revolução Africana, que eu estou lendo, estou achando ótimo esse livro, que é organizado pelo Johnny Manuel e o Gabriel Landi. Então fica aí essa sugestão de leitura para vocês, e agradecer ao João Carvalho, foi um prazer estar aqui com ele. Então, gente, a primeira coisa que eu quero é agradecer vocês dois pelo convite. Zé já é um amigo de longa data, Rafael, fiz hoje um novo amigo, e fiquei muito feliz com a nossa discussão. Foi uma discussão super agradável, em altíssimo nível. Estou à disposição, sempre que vocês quiserem, podem me chamar, a gente marca e faz. Eu acho que esse é um formato que muitas vezes a gente negligencia muito e que a gente devia fazer mais, que é entender também a produção cultural como formação, sabe? O que a gente está fazendo aqui é formação, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente negligencia, ainda mais hoje em dia, que o cinema vem caindo cada vez mais, né, numa questão vazia de blockbuster e tal. Gente, não tô criticando, quer ver seus negócios, vê seus negócios, não tem menor problema, vá, se divirta. Mas para além disso, é uma linguagem artística e midiática que pode também trazer profundas reflexões, né? Você vê que a gente falando aqui de um filme, a gente falou desde a colonização da América Latina lá atrás, até aquilo que estava acontecendo concomitante ao filme na Ásia, na África, nos Estados Unidos. E existem diversos filmes, diversos documentários, muita coisa boa que continua sendo produzida até hoje e que muitas vezes as pessoas desconhecem porque o grande circuito midiático não tem interesse que aquilo seja espalhado. Então, assim, eu acho que essa seara que vocês estão desbravando aqui no YouTube é maravilhosa, é completamente necessária, né? E falar uma coisa com os jovens que vão estar nos ouvindo. Muitas vezes o cinema da década de 60, ele pode parecer muito lento para quem está acostumado com o cinema de hoje, mas o Gilo não. Ele tem essa vantagem sobre outros filmes clássicos da década de 60 e 70, que ele é um filme, para os padrões da época, muito curto e muito rápido. Ele é um filme que ele tem um desenvolvimento que é rápido, você tem que prestar atenção para você não perder coisas importantes, e ele vai num ritmo que é muito paulatino, é um ritmo muito mais próximo do nosso cinema atual, do que é, por exemplo, daquilo que você está acostumado, ou pensa na sua cabeça que é o cinema de arte, ou o cinema revolucionário, ou o cinema marginal das décadas de 60 e 70. O filme ele tem um desenvolvimento muito agradável, muito gostoso. Vou fazer também minhas recomendações, já aproveitando o momento. Vou recomendar um documentário sobre Cuba, que é um documentário cubano e soviético, de 1964, do Mikhail Kalatozov, que é o Yacuba, né? I am Cuba, Soy Cuba, em espanhol. O Soy Cuba, ele é uma coisa bem sui generis, porque ele foi, à época, mal recebido em Cuba e na Rússia, e foi redescoberto depois na década de 90. E ele é um filme da Mosfilm, que é um filme experimental, são 4 histórias curtas que falam sobre Cuba, e, muito ironicamente, ele foi, inclusive, se eu não me engano, quem fez a reedição dele, deu a jornada, assim, na parte gráfica dele, foi o Scorsese. O Scorsese pagou do bolso para fazer a reedição desse filme. E é um filme interessantíssimo, porque ele, ao falar de Cuba, ele fala muito mais da Guerra Fria, das relações internacionais e da própria política interna do que vinha acontecendo na União Soviética à época, do que falar de Cuba propriamente. Então ele fala de Cuba também,
acidentalmente. E é muito interessante na forma como ele concatena as imagens e o mise-en-scène que ele faz. Eu acho que é um filme bem legal e é um filme que às vezes é pouco conhecido, as pessoas não têm muito costume de ver, que é um filme muito bom. E um documentário que eu sou apaixonado com ele, que é o The Act of Killing. O The Act of Killing, ele é um documentário de 2011, 2012, por aí, que é do Oppenheimer, que ele vai falar dos assassinatos do Partido Comunista da Indonésia, né? E como a gente está falando exatamente aqui do Gilo em 69, o Act of Killing ele vai passar em 65, nos grandes assassinatos, e é uma coisa que muita gente desconhece, que houve um partido comunista na Indonésia gigantesco, que esse partido se aliou, né, ao governo de Sukarno numa tentativa de cooptação mesmo de setores mais amplos da sociedade, e que essas pessoas foram brutalmente assassinadas massivamente naquilo que foi um dos maiores massacres do século XX, que quase ninguém conhece. Então fica a minha recomendação também do The Act of Killing, do Joshua Oppenheimer, que é um puta documentário, é muito legal e é fácil de você encontrar online. Mais uma vez vou agradecer demais o convite, me colocar disponível para uma próxima, e também já vou convidá-los para que depois a gente faça isso em áudio no Revolushow. Vamos escolher um outro filme e fazer uma crítica lá também. Ou se não, até falar uma coisa mais geral, entendeu? Pegar o cinema como ferramenta analítica, midiática e falar em cima disso. Já estão convidadíssimos. Ó, já surgiu então o próximo filme para a gente discutir aqui, porque o João sugeriu Soy Cuba, e tem um documentário feito por um brasileiro, que é o Soy Cuba, o Mamute Siberiano, que fala disso, é de 2005, fala do filme, como é que foi a recepção do filme em Cuba, o choque cultural dos soviéticos e dos cubanos. Então a gente podia pegar esse filme de 2005, esse documentário, e fazer esse debate aqui. Já fica a sugestão para o próximo. Ah, legal. Já animei. Legal. Obrigado, João. Eu peço que você passe as indicações desses filmes, que eu coloco na descrição, né? Então, aí eu posso deixar aqui na descrição. Eu só tenho a agradecer, né? Eu gosto muito, né, do Revolushow, já fiz algumas participações lá, né, gosto muito sempre de trocar ideias com o João Carvalho, com o Diego, Johnny, Zami, Larissa, né, sempre um prazer estar com vocês e um prazer imenso tê-lo aqui, né, a gente já teve uma experiência no canal em que o João deu parte de um curso, né, para o Núcleo de Estudos Marxistas, dos quais a gente faz parte também, Alejandra, Bruno, Ivan, Rafael e eu, e que está aqui no canal, né, na forma de uma das palestras do curso de Economia Política, e agora aqui no Tete a Tete discutindo cinema, e que, como você disse, João, acho que o cinema, a arte, é uma expressão da realidade, e como a gente não consegue teorizar a arte propriamente dita, mas a gente consegue, né, depurar coisas, né, que estão aí postas na sociedade a partir da arte, né? Então, acho que a gente está muito entusiasmado com esse projeto e espero que ele tenha bastante vida longa. Obrigadão, João. Ok, isso eu que agradeço. Pois muito bem, jovens, vocês viram aí este vídeo maravilhoso, 2 horas de alegria, né, com um baita debate. Esse de fato foi um dos melhores trabalhos que eu acho que eu já fiz na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu tive um prazer incomensurável não só de rever o filme, como também de participar desse debate, que eu acho que é muito interessante, muito importante pra gente pensar algumas questões de estética e ética do nosso movimento. Enfim, está chegando a hora que vocês esperam ansiosamente toda semana, o Paraíso dos Cupons. No Paraíso dos Cupons dessa semana, eu tenho 3 recados para dar para vocês.
Primeiro, lembrem-se de entrar na Revolustore para você ter maravilhosos postereses lindos que vão passar aí pela tela de tudo quanto é jeito, e use o cupom Assim Disse o João 20 para ganhar o seu lindo descontinho na Revolustore. Você já tem seus posts, você quer livros, você está sedento de saber, então entre na cienciasrevolucionárias.com, aonde nós temos um cupom para o catálogo inteiro, e é um catálogo recheadíssimo de coisas maravilhosas. Só você dar uma olhada lá, tem Mao, tem Hu, tem Stalin, tem tudo de bom e do melhor lá nas Ciências Revolucionárias, e você pode ganhar 15% de desconto no catálogo inteiro, incluindo os livros do Lava Palavra, que também lá estão, né, que é o Assim, com A maiúsculo, separadinho disse todo minúsculo, e João com um tio, vai aparecer aqui, ó, bonitinho, que o Rafa faz a mágica de aparecer as coisas na tela. Assim Disse João, use o cupom e ganhe. Lembrando também que se você quiser ir atrás dos livros do tio, tem o maravilhoso catarse.me/Stalin. Nós já estamos, né, com mais de 125% da meta concluída, caminhando rumo aos 200% da meta, e em breve teremos um anúncio muito especial de um brinde extra gigantesco para todos que estão participando, se a meta bater nos 200%. Então fique ligado, vá acompanhando. Em breve também vamos ter uma live sobre o camarada Stalin aqui no canal, junto com os outros organizadores do livro. Um beijo para o senhor Tavinho, para o senhor Bamonte, para o senhor Klaus. Então entrem lá, catarse.me/Stalin. Lembrando também que você pode, se você quiser, comprar os outros livros do tio, né? Tem o maravilhoso Manifesto Comunista, versão Solar Waver, que a gente fez lá junto do nosso querido Solar Waver, é só ir com ele no Instagram. Tem o livro da baioneta do Engels, dos escritos militares, e tem o livro com o Revolution, entrevista do professor Alisson Leandro Mascaro, que estão aí passando pela tela. Então é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Paz entre nós, guerra ao Senhor.